E aí, meu aprovado, vamos resolver a questão 4 da lista 5 de cálculo 2 do Bruno, beleza? A questão pede para a gente determinar, né, o ponto deste plano aqui, né, x menos 2y mais 3 é igual a 6, que está mais perto desse ponto aqui, ó, 0, 0, 1, tranquilo? Ou seja, é uma questão de otimização, beleza? Ou seja, eu vou ter que encontrar o mínimo de uma função distância, beleza? Ou seja, o ponto mais próximo é que tem a mínima distância. A distância entre dois pontos é dada pela raiz, né, da coordenada do ponto x de um menos x do outro, né? Como está ao quadrado, não preciso colocar um módulo aqui, né? Então não importa para mim quem está mais longe relativamente, quem está mais perto, beleza? Que a distância vai sair num valor assim positivo, beleza? Então eu tenho a coordenada x de um menos x de outro, y de um menos y do outro, né? Tudo ao quadrado, z de um menos z do outro. Que não tem mistério, não é uma fórmula assim mirabolante, né? Eu até desenhei uma interpretação dela aqui. Você pode interpretar ela como sendo, né, a diagonal do paralelepípedo que tem arestas, né, xb menos xa, yb menos ya, zb menos za. Você vê que isso aqui, né, é a fórmula de uma diagonal, tranquilo? Então seria a diagonal desse paralelepípedo. Você também pode interpretar de uma outra maneira, né? Se eu desenhar isso aqui, ó, desse jeitinho aqui, você vai ver que essa fórmula aqui para D nada mais é do que o módulo desse vetor em vermelho aqui, tranquilo? Ou seja, o módulo é a raiz quadrada da soma das componentes do vetor ao quadrado. Quais são as componentes desse vetor aqui? Bom, se você olhar a componente z é zb menos za ao quadrado, a última componente ao quadrado. No caso, xb menos xa ao quadrado e yb menos ya ao quadrado. É o módulo, né, do vetor que leva de um ponto ao outro. Tranquilo? Então, quando você vê distância e tal, não lembra de GA, mesmo que você tenha memórias ruins, né, não se assuste. Tranquilo? Então, vamos lá. A gente vai resolver isso aqui primeiro nesse vídeo aqui pelo método tradicional, né, onde vai ter essa interpretação bonitinha e tal. E vai ter um outro vídeo, né, confere lá, onde eu vou resolver por multiplicadores de Lagrange, beleza? E a gente vai chegar no mesmo resultado. A gente vai ver, né, qual que é mais facinho, né, pelo vídeo. Tranquilo? Então vamos lá. Eu tenho uma distância aqui que eu quero minimizar, beleza? Então eu posso escolher arbitrariamente quem vai ser o meu ponto: xb, xa, yb, ya, zb e za. Sendo que, né, cada um desses pontos, né, no caso xb, yb, zb, xa, y, za, um deles tem que ser esse P, né? Tranquilo? E o outro é um ponto qualquer, que eu vou denotar por coordenadas quaisquer, x, y e z, genéricos, beleza? Então a minha distância vai ficar assim, ó, d igual a raiz de... Eu vou escolher como xb o ponto que eu quero descobrir. Ou seja, não sei qual é a coordenada x dele, menos coordenada x do ponto que eu já tenho, 0, que vai fazer o papel de xa ao quadrado. Mais, e assim subsequentemente, y, que é o que eu quero descobrir, menos o y do ponto que eu tenho. Deu para entender? No caso, um fazendo papel de yb e o outro fazendo papel de ya. Mais z, que eu quero descobrir, menos za ao quadrado, né? Raiz quadrada. Bom, então a minha distância d vai ser raiz de x ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado mais z menos 1 ao quadrado. Beleza? Então essa aqui, né, é a minha função, vamos dizer, d de x, y, z, que eu quero otimizar. No caso, eu quero o mínimo dessa função. Beleza? E bom, como é que a gente faz pelo método tradicional? Eu tenho que ter um vínculo, pego o vínculo, elimino uma das variáveis, resolvo, né, para uma função de duas variáveis o método que a gente conhece. Quem é o meu vínculo? O meu vínculo, se a gente parar para pensar, é a própria equação do plano, que vincula quem? As três variáveis a um valor constante. É até esse vínculo que a gente usa também no método dos multiplicadores de Lagrange. Tranquilo? Então, vamos lá. Vou pegar o vínculo e eliminar uma das variáveis. Posso escolher qualquer uma das três, tá? Não necessariamente eu preciso eliminar o x, ou eliminar o z, ou eliminar o y. No caso, eu vou escolher eliminar o x. Por quê? Porque eu escolhi, entendeu? É arbitrário mesmo. Então, eu vou pegar esse vínculo e vou isolar o x nele. Ó. X vai ser igual a 6 mais 2y menos 3z. Beleza? E vou jogar essa expressão aqui que eu encontrei dentro dessa função.
Ou seja, eu vou ter assim, ó, D, que antes era de x, y, z, vai ser só de y, z. Vai ser igual a raiz de 6 mais 2y, opa, menos 3z ao quadrado, mais y menos 1 ao quadrado, mais z menos 1 ao quadrado. Beleza? Então, agora o que eu tenho que fazer? Abrir, né, esses quadrados para tornar isso uma coisinha um pouco mais simples. Beleza? Ou poderia trabalhar assim mesmo, mas eu vou preferir abrir para fazer as contas assim de uma maneira mais rápida, vamos dizer. Tranquilo? Então, né, já vou resolver direto aqui. Abrindo esses quadrados aqui, todos eles, e somando, a gente vai ter o seguinte, ó, D de YZ igual a raiz quadrada de 38 mais 22y menos 38z menos 12yz mais 5y ao quadrado mais 10z ao quadrado, beleza? Então, quando você for fazer aí, se eu estiver acompanhando fazendo, isso aqui tem que chegar neste resultado aqui, beleza? Então, agora eu já tenho uma função de duas variáveis, posso aplicar o método que a gente já conhece como método tradicional aí, né? Que envolve as derivadas parciais dessa função, né? Então, eu vou ter assim, ó, dy de yz, ou seja, derivada em relação a y, derivada da raiz é 1 sobre 2 vezes a raiz. Então, não tem mistério, já põe aqui, ó, 2 vezes a raiz. 38 mais 22y menos 38z menos 12yz mais 5y ao quadrado mais 10z ao quadrado. Realmente dá um pouquinho de trabalho braçal, beleza? E agora eu tenho que multiplicar pela derivada desse argumento aqui, ó, em relação à variável que eu estou derivando, que é y. Ó. 22, beleza? Derivou em relação a y. 0, 22, 0, menos 12z, menos 12z, mais 10y, mais 10y, mais 0, igual a 0, né? Lembra que eu tenho que montar um sisteminha, né, com as derivadas parciais. Então, vamos embora. Aqui eu vou ter dz de yz vai ser praticamente a mesma coisa, só vai mudar, né, a derivada que vem aqui de cima, né? Derivada da raiz é 1 sobre 2 vezes a raiz, não tem que mudar aqui. Menos 38z menos 12yz mais 5y ao quadrado mais 10z ao quadrado. Tranquilo? Aqui, em vez de escrever toda essa raiz, né, eu poderia simplesmente mudar para d, né? Em vez de escrever essa raiz imensa aqui, escrever d, porque d equivale a isso aqui também. Só para simplificar a escrita realmente. Tranquilo? Mas não vai ser necessário, que a gente já vai ver. E agora que eu 1 sobre 2 raiz, vezes a derivada do argumento de dentro da raiz, né, em relação à variável que eu estou derivando, que é z. Ou seja, 0, 0, menos 38, menos 12y aqui, menos 12y, 0, mais 20z, mais 20z. Tranquilo? Então, montei aí o meu sisteminha. Você vai falar, Matheus do céu, olha que sistema complicado, tá difícil, o negócio tá enorme. Agora a gente que vem um macete, né? Para isso aqui ser zero e isso aqui ser zero, para qualquer coisa ser zero, basta que o numerador seja zero, beleza? O denominador não vai interferir, tranquilo? Porque zero sobre qualquer coisa é zero, então basta que o numerador seja zero. Basicamente posso passar os denominadores para o outro lado multiplicando, beleza? E já posso também, né, dividir por 2 aqui. Ou seja, o nosso sisteminha vai ficar bem mais simplesinho. Ó. Vai ficar o seguinte, dividindo por 2. A parte de cima vai aparecer para mim aqui, ó, 11 menos 6z mais 5y igual a 0. Vai aparecer para mim aqui menos 19
menos 6y mais 10z igual a zero. Bom, ficou um sisteminha bacaninha, ó, duas equações, duas incógnitas, beleza? Então, eu vou passar, né? Posso passar tanto um para o lado quanto o outro, vou deixar assim, ó. 6z, passando z para lá, menos 5y igual a 11, beleza? E aqui, né, vou passar o menos 19 para lá. Vai ficar assim, ó, 10z menos 6y igual a 19. Ó, como é que ficou bem mais simples. Aí já vou fazer o seguinte, ó. Posso isolar qualquer uma das variáveis. Vou isolar o z. Aí z vai ser igual a 11 mais 5y sobre 6. Show de bola. Isolei em uma equação, jogo na outra, né? Eu vou ter 10 que multiplica o quê? 11 mais 5y sobre 6 menos 6y igual a 19, beleza? Aqui, né, só aplicar a distributiva, vai ficar o seguinte, ó. 110 mais aqui 50y sobre 6 vai ser igual, botar aqui 19 mais 6y. Fiz isso aqui, né, já para eu passar esses 6 multiplicando. Vou ter 110 mais 50y vai ser igual 19 vezes 6, 19 vezes 6, 114. 114 mais 36y. Aqui, passando 36y para lá subtraindo e este aqui para lá subtraindo, eu vou ter assim, ó, 14y, que é 50 menos 36, vai ser igual a 114 menos 110, que é 4. Ou seja, eu vou ter que y vai ser igual a 4 sobre 14. Simplificando isso aqui, né, eu vou ter que y é igual a 2 sobre 7. E este aqui é o meu resultado para y. Beleza, encontrei o resultado para y, posso, né, jogar aqui para encontrar o resultado para z. Z vai ser igual a 11 sobre 6, vou separar as frações, mais aí fica 5 sobre 6, que multiplica y, que é 2 sobre 7, beleza? A organização é fundamental. Então, vamos lá, ó. Eu vou ter que z vai ser igual a 11 sobre 6, mais multiplicação de fração, né? De cima vezes de cima, 10, de baixo vezes o de baixo, dá 42, né? 3 vezes 7, 3 vezes 7 é 21, vezes 2, 42. Então, beleza, somando isso aqui, né? Eu vou ter que z vai ser igual, põe aqui, ó, 11 sobre 6, mais 10 sobre 42. 29 sobre 14. E lembra, né, no método tradicional, como eu simplifico somente para duas variáveis, quando eu resolver, eu resolvo somente para essas duas variáveis. Eu não vou encontrar resultados para x aqui, já que eu eliminei ele na equação. O que que eu faço? Pego os meus dois resultados aqui, jogo aonde? No vínculo. Jogo no vínculo, beleza? Porque o vínculo foi o que eu usei para eliminar a variável x, né? Então, jogando no vínculo ali, né, eu vou ter o seguinte, ó, x vai ser igual a 6 mais 2y. 2y, como y vale 2 sobre 7, vai ser 4 sobre 7. Mais, no caso, menos 3z, né? Menos 3, que multiplica z. Quem é z? 29 sobre 14. Ou seja, fazendo essas continhas aqui, né, eu vou obter x igual a 5 sobre 14. Tranquilo? Então, achei o meu ponto P, né, pertencente ao plano, cuja distância ao ponto 0, 0 e 0, 1, 1, né, é o mínimo possível. Esse aqui é o meu ponto, ó, 29 sobre 14, beleza? E para calcular o valor da distância, né, basta jogar em qualquer uma das duas equações, né, tanto aqui é para yz, quanto, né, para aquela que é para x, y e z.
vai dar exatamente o mesmo resultado, que são a mesma equação, né? Só teve uma mudança ali de eliminação de uma variável, beleza? E essa distância, né, se a gente calcular, vai ser igual a 25 sobre 14, que tirando a raiz fica 5 sobre raiz de 14. Beleza? Lembrando que a distância já sai positiva, né? Que é resultado de uma raiz quadrada, só tem termos ao quadrado ali em cima. Beleza? Então espero que você tenha entendido o método, como é que funciona, né? Não se assuste com interpretações assim que envolvem geometria analítica, problemas mais bem trabalhados, derivadas grandes, beleza? Porque tem esses macetinhos de passar o denominador para lá, etc. E saiba interpretar, né, o que está acontecendo no problema, as fórmulas envolvidas e, sobretudo, o método, né, que a gente vai usar para resolver. Show de bola? Então é isso, meu aprovado. Não perca, né, o vídeo onde eu resolvo isso aí por multiplicadores de Lagrange também para complementar o seu entendimento do assunto. Show de bola? Então é isso, até a próxima. Valeu!